Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português. Na aula de hoje, nós vamos iniciar com a resolução e correção da atividade 12, que ficou pendente, e é muito importante a gente estar fazendo essas correções, porque vocês precisam compreender, né, saber se de fato acertaram, e se erraram tem que corrigir, porque vocês sabem que ao terminar determinada atividade tem, né, a aplicação do simulado. Então, mais logo vai ter a aplicação do simulado 3, né, após a conclusão de algumas atividades. Então, vamos iniciar essa resolução e correção. Na atividade 12, foi trabalhado o gênero textual anúncio, né? Onde ele fala aqui do Uai da compadecida. Este tempero vai levar você aos céus, né? Olha aí. O Aipo da compadecida, ele tá falando, né, da salsa, né? A salsa é um tempero, né, parecido com o coentro, que a gente conhece. Ele dá um gosto um gosto bom, né? Mas eu não acho que seja tão bom assim. No entanto, ele fala de uma forma aqui como se o tempero fosse tão bom que vai levar você aos céus. Quando vai levar essa expressão, significa que ele é bom demais, né? Muito prazeroso esse tempero. Quando ele fala isso, ele está tentando persuadir o consumidor, né? O leitor. Convencer o leitor que o tempero é muito bom. Vamos aqui para a primeira questão. A primeira questão ele se refere ao descritor 12, que é identificar a finalidade de texto de diferentes gêneros. É saber para que serve aquele gênero textual, né? O D12. Então vamos ver aqui. Quanto ao gênero textual, é possível dizer que o texto 1 O texto 1, ele é um filme? Não, né? Ele é uma peça teatral? Também não tem aí a fala dos personagens, não é. C, é um texto religioso? Não está falando nada de religião nenhuma, então também está descartado. Nesse caso, a letra D é um anúncio, né, um anúncio publicitário, e a forma como está lá, né, tá bem claro que é o anúncio, porque traz a imagem bem destacada, tentou persuadir o leitor, né, trouxe o que? No caso aí a salsa, né, para chamar a atenção, né? Trouxe a imagem do Aipo, né? Para poder chamar a atenção do leitor. Nesse caso é um anúncio. A segunda, justifique com elemento de texto sua resposta, né? Da questão 1. Então vamos justificar. Acabamos de dizer que ele é um anúncio publicitário. Aí é para tirar um elemento do texto. Por que ele é um anúncio publicitário? Essa resposta ela pode ser pessoal, mas eu tenho que pegar elementos do texto. Então, eu poderia pegar o quê? Eu poderia pegar essa expressão aqui. Eu poderia pegar: este tempero vai levar você aos céus. Anúncio publicitário, porque ele citou a expressão: este tempero pode levar você aos céus, e assim ele está tentando persuadir, convencer o leitor ao citar isso. Poderia ser uma resposta mais ou menos assim, certo? Vamos prosseguir. A terceira questão. Terceira questão, ele se refere também ao D12, né? Identificar a finalidade de texto, diferente gênero. O texto, né, que você leu aqui, ele apresenta o quê?
na letra, no 1 aqui, ele apresenta intertextualidade com um filme brasileiro muito conhecido. Apresenta sim, né? O Alto da Compadecida. Então, apresenta, correto. 2. Ele é um anúncio publicitário de uma empresa de legumes e fruta. Também sim, né? Porque tá fazendo um anúncio publicitário de legumes, né? Então, correto. 3. Ele é uma propaganda de um filme? Não, não é uma propaganda. Ele é um anúncio. Então, não tá certo o 3. 4. Recorre à intertextualidade para produzir efeito de humor? Sim, né? Então, nesse caso aqui, ficou correto a letra C. Aí a quarta, né? A quarta questão refere-se ao D18, que diz que a gente tem que saber reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Eu preciso saber qual é o significado de determinada expressão, o que ela está dando no texto. Se eu mudar aquela palavra, se ele vai mudar o significado da expressão no texto. Claro que sim, né? Então, esse descritor se refere a isso. Então, vamos ver aqui a questão. Na questão 4 diz, observe a palavra aí no texto. 1. Se ela fosse substituída pelo nome de outro vegetal, o texto teria o mesmo efeito de sentido? Justifique sua resposta. Claro que não, né? Porque a outra palavra teria um novo significado, diferente da anterior, com certeza. Quinta e última questão. A quinta questão, ela se refere ao D2, que é estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Como, por exemplo, né, eu vou identificar repetições, né, ou substituições de palavras, como no caso dessas relações lógicas que tem os advérbios, que tem que tem as conjunções, que tem as preposições e substituições de palavras, como no caso dos pronomes, que serve para a gente substituir, né, as palavras, para não ter essas repetições, a gente usa para substituir, né, outro, que é a função do pronome. Então, aqui, na questão 5, ele diz assim, no texto, em estudo, a palavra este, olha aí, a palavra este, refere-se, né? Ora, tá claro, se refere. Vamos ver aqui no texto, pra gente saber bem direitinho, olha, aqui no texto. Primeiro ele diz assim, o aipo da compadecida. Olha aí. O aipo da compadecida é o tempero, né? Tá se referindo aqui à salsa. Aqui, ó, tá se referindo à salsa. E aí ele diz aqui, este é um pronome, ó. Um pronome serve para quê? Para substituir nomes. Olha aqui, substituir nome. Então, este tempero vai levar você aos céus. Este tá substituindo que nome aqui? Acho que vocês já perceberam, né? Tá substituindo a hipo. Pronto. Então, você já sabe qual é a questão, a alternativa correta. É a letra A. Então, por hoje é só, meus queridos. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham compreendido bastante na resolução e correção dessas questões da atividade 12. Até, meus queridos.